Bom dia, meus amores. Espero que todos estejam bem. A tia está com saudade de todos. Um abraço imenso em todos. E hoje nós vamos falar sobre os agentes modeladores externos, que a tia mandou no recadinho para vocês. Ó, o recadinho que foi para casa, que vocês receberam hoje, sobre os agentes modeladores externos. E os tipos de erosão, nós vamos falar na próxima aula. Hoje nós vamos falar sobre os agentes modeladores externos. Por que externos, tia? Porque é os modeladores que a gente pode observar ao nosso redor. Quando nós falamos agentes modeladores internos, é o que acontece dentro do solo, do subsolo, que é o vulcão, terremotos. Esses daí são agentes modeladores internos, que acontecem dentro das nossas camadas, como os movimentos das placas tectônicas, dentro do nosso subsolo. Quando nós falamos de agentes externos, externos é fora. Quais são esses agentes, tio? O vento, a água, o gelo, as mudanças bruscas de temperaturas. Essas mudanças bruscas de temperaturas, nós podemos falar questão de intemperismo, que tem o intemperismo físico e o intemperismo químico. Os seres vivos e principalmente os seres humanos, que são os principais agentes modeladores do relevo, são os seres humanos, os principais agentes. Esses agentes que eu falo que é principal, por quê? Que eles são principal? Porque eles modificam o nosso relevo mais rapidamente. Porque se você for observar a chuva, você vai ver a mudança naquele relevo só com bastante tempo, a modificação daquele relevo feito pela chuva. Da mesma forma do vento. O vento vai demorar também bastante tempo a modificar aquele relevo. Mas os seres humanos não. Os seres humanos, ele modifica o relevo mais rapidamente. Transformação daquele terreno para a construção de uma casa, de uma rodovia, de uma ponte. Então ele vai modificar o relevo mais rapidamente. Por isso que nós falamos que ele é o principal agente modelador do relevo. Externo. É externo. Porque nós estamos falando dos modeladores de relevo externo. Esses agentes modeladores externos, porque os internos nós já vimos antes e agora nós estamos vendo os externos, que nós já vimos que terremoto, abalos sísmicos, são os agentes modeladores mais internos, que acontece dentro, e externo é o que acontece fora, o vento, a chuva. O que mais? A mudança brusca da temperatura, os seres vivos, principalmente os seres humanos. A paisagem se forma pela ação dos agentes internos. Quando nós falamos que a paisagem ela forma pela ação dos agentes internos, é os agentes que acontecem dentro das camadas da Terra. Porém, ela é constantemente modificada pelos agentes externos. Um exemplo, uma montanha se forma devido de um agente ou um terremoto ou um abalo sísmico. Ou esse movimento das placas tectônicas, que nós falamos do movimento das placas tectônicas divergente e convergente,
pode formar as cadeiras de montanhas. Esses aí são os agentes internos. Erupções de vulcões. Destrói e constrói formas de relevo, modificando a superfície terrestre. Esse trabalho de modificação do relevo, que corresponde às diversas formas da crosta terrestre, como a montanha, os planaltos, as planícies, depressões, dentre outros, é contínuo. Que essas mudanças do relevo na superfície que acontecem com os agentes internos. Os agentes internos que desgastam e destrói e constrói as formas de relevo, modificando a superfície terrestre. Já esse trabalho que vai modelar aquela forma de relevo, vai ser o trabalho dos agentes externos, o vento, a chuva, que vai trabalhar aquele modelar aquela forma de relevo. Como é o caso dos planaltos, das planícies, depressões, dentre outros. Ele é contínuo, porque a ação modeladora do relevo é externa, ele é contínuo. O vento é contínuo, a chuva é contínua. Essas mudanças são realizadas através do processo de erosão e sedimentação. A erosão quebra e desgasta os materiais das zonas mais elevadas, que são transformados pelo vento, pela água ou pelo gelo. O relevo se transforma como, tia? Através do quê? Do vento, da chuva, do gelo, que ele vai se transformando, essa formação de relevo. As rochas se desagregam, quando nós falamos desagrego, as rochas quebram. Quando elas se desagregam, elas vão quebram e se desgastam de diversas maneiras. Na página 73, que a tia mandou recado, aonde a tia está falando neste momento, na página 73, os agentes modeladores externos. Quais são os agentes modeladores externos? O vento, a água, o gelo, as mudanças bruscas da temperatura, os seres vivos e principalmente os seres humanos. As rochas se desagregam, quebram, desgastam de diversas maneiras. Quais são essas maneiras, tia? Pela variação brusca de temperatura, que é onde acontece o intemperismo, que ele pode ser físico ou pode ser químico. Quando nós falamos o físico, é o processo extremamente físico, sem envolver mudança na composição química da rocha. Quando nós falamos de intemperismo químico, é a transformação química do material que compõe a rocha. O principal agente do intemperismo químico é a água. Então, o intemperismo químico, o principal agente do intemperismo químico é a água. E a rocha simplesmente se quebra em fragmentos menores devido a uma série de estresses. Essas quebras podem se dar por vários processos. Variação de temperatura. Pode haver um intemperismo físico, uma quebra de uma rocha, pode ser através da temperatura. Crescimento de raízes de árvores que pode eruptar, pode quebrar essa rocha. O gelo, cristalização de sais, tudo isso é o intemperismo físico. Agora, pela variação brusca de temperatura, como ocorre nas zonas quentes, as áridas e nas zonas úmidas e frias, especialmente quando o seu
interior ou a água congela e descongela. Então, nós estamos falando de variação brusca da temperatura. Outro tipo de rocha que desagregam. Como é que essa rocha também pode desagregar? Pela dissolução dos minerais. Em alguns tipos de rocha, como calcário, que originam cavernas e rios subterrâneos. Então, nós temos pela variação brusca da temperatura e pela solução dos minerais. São esses dois tipos que a rocha pode se desagregar, quebrar ou desgastar, ou elas se desgastam. Quando o principal agente químico que nós falamos, aí no primeiro, é a água. A água, de falar em química, é o principal elemento que faz com que haja esse desgaste na rocha. Então, meus amores, hoje foi a aula da tia. Um abraço grande. A tia está com saudade, um abraço bem apertado em vocês. A tia está com saudade de todos. E até a próxima aula, que nós vamos falar sobre a erosão pluvial e a erosão fluvial e litorânea. Um cheiro a todos. Tenham um bom dia.